Boa tarde, gente. Meu nome é Frederico, eu fui convidado para presidir a mesa e sou procurador do Estado, sou colega de turma da Karen, fui aluno da GV aqui na especialização e também no mestrado, aluno da Tatiane. Sou mestre em Direito Tributário. O que mais, Karen? Como vocês verem, eu cheguei aqui recentemente como presidente, eu ia ser debatedor, mas em razão do adiantado da hora, como a Tatiane acabou de dizer, a gente tem que sair daqui às 4 horas por causa de um outro evento. Nós teremos ainda uma mesa depois dessa. Já são 14h22, nós temos 3 apresentações, então eu vou pedir para que cada palestrante tente fazer sua palestra em 12 minutos. É possível? 10. Quem vai começar? Então, Juliana Furtado Costa do Araújo, ela é procuradora da Fazenda Nacional, atua na segunda instância na Fazenda Nacional, foi minha professora, membro da minha banca, minha colega, né, da Advocacia Pública, e eu passo desde logo a palavra para ela. Boa tarde a todos. Bom, primeiro, obrigada, Fred, pela apresentação. Imagina. Obrigada, Karen, Tatiane, mais um evento aqui do Núcleo, que eu coordeno junto com a Tatiane. E me cabe aqui falar sobre o processo administrativo. Essa é uma banca, é uma mesa de processo administrativo. E eu achei interessante falar sobre a questão da vinculação de precedentes no processo administrativo. Bom, esse é um tema relativo à aplicação do Código de Processo Civil ao processo administrativo, que nós estudamos muito aqui na GV no ano passado, esse ano. Disso resultou o projeto de lei, que acabou resultando na Lei de Alteração do Processo Administrativo Paulista, onde o Saluce, junto comigo e a Tatiane, capitaneamos aqui os estudos e tivemos muito êxito, embora o Saluce vá se aprofundar naquilo que não foi contemplado e que estava nas nossas propostas aqui, que fizemos no grupo de trabalho que foi instituído aqui no Núcleo de Direito Tributário. Bom, sem muitas delongas, na verdade, a importância do CPC no processo administrativo está por conta dos artigos 13 e 15 do Código de Processo Civil de 2015. Né? Esses 2 dispositivos acabaram por confirmar uma polêmica doutrinária que sempre existiu. Se na esfera administrativa havia o exercício de jurisdição. Né? E o CPC, nos artigos 13 e 15, acabou confirmando a existência dessa jurisdição no momento em que estabeleceu, no artigo 13, que a jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções e acordos internacionais. E o artigo 15 complementou, falando o seguinte, que na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativo, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Então, houve uma confirmação de que a mesma jurisdição que se exerce judicialmente, ela também é exercida administrativamente. Claro, cada um com as suas peculiaridades, então não faria o menor sentido existir a discussão na esfera administrativa. Mas o que importa é que os dispositivos do Código de Processo Civil, eles podem ser aplicados no processo administrativo. E isso vai depender do quê? Da existência ou não de lei tratando do processo administrativo. Na realidade paulista não é o que acontece, porque nós temos lei tratando do assunto. E isso seria uma aplicação, portanto, apenas subsidiária. Então, o CPC seria aplicado no caso da legislação estadual não tratar do tema. Bom, mas nós temos inúmeras situações aí de municípios que não têm lei de processo administrativo e que, portanto, o CPC ele pode ser utilizado para resolver esse litígio administrativo de forma supletiva, que é a outra hipótese que o Código de Processo Civil admite na utilização dessa legislação. Bom, apesar dessa interpretação
doutrinária que tem sido feita dos artigos 13 e 15 do Código de Processo Civil, no sentido de que ele é aplicado subsidiariamente naquelas hipóteses em que já há lei de processo administrativo vigente, na verdade, eu faria uma interpretação até mais ampla, no sentido de que, se eu tenho determinadas disposições no CPC que tratam de direito ao contraditório, a ampla defesa, isonomia, isso são princípios constitucionais. Se são princípios constitucionais, e se eu estou falando em jurisdição na esfera administrativa, eu teria que me utilizar dos dispositivos do Código de Processo Civil, independentemente de existir alguma trava a essa utilização na lei do processo administrativo. Bom, o que eu só quero deixar muito claro aqui para vocês que não é essa a interpretação que tem sido dada pelos tribunais administrativos. Então, o que tem acontecido? Os tribunais administrativos, eles têm tentado se adequar ao Código de Processo Civil. Bom, a Lei Paulista, um grande exemplo, ela tentou se amoldar ao CPC de forma que realmente se utilize as disposições que estão lá presentes e que o CPC seja utilizado só de forma subsidiária. Então, isso é uma discussão interessante, porque imaginem que eu tenha na lei do processo administrativo que um determinado precedente não deve ser observado, né? Que não se deve observar os precedentes do STJ ou do STF, que estão, pelo artigo 926 do Código de Processo Civil, eles têm efeito vinculativo. A meu ver, uma disposição dessa natureza ela seria inconstitucional. Mas, ou seja, isso geraria mais litígio, como uma forma de obrigar que o Tribunal Administrativo se submetesse àquele entendimento jurisprudencial, né? Bom, essa, como eu disse, não tem sido o rumo traçado, tanto que, com relação a precedentes, apesar de termos proposto a alteração da Lei Paulista para que constasse que o Tribunal Administrativo deveria se submeter às decisões do STJ e do STF em sede de recurso representativo de controvérsia, essa disposição ela não foi incluída na legislação. E é sobre exatamente esse tema que eu gostaria de me ater nesses últimos 5 minutos que me restam. Não há dúvida que no CPC 2015 nós temos um sistema de precedentes, e é o que eu falo. Não adianta querer comparar com sistema de precedentes americano, sistema de precedente inglês, não. Nós temos um sistema próprio. E nós temos um sistema próprio que está definido na Constituição Federal e na legislação especial, no caso, o CPC. Nesse caso, eu vejo como muito salutar a posição que a Fazenda Nacional, a União Federal, tomou diante do sistema de precedentes. Então, foi inaugurado o sistema de precedentes pelo Código de Processo Civil, ou melhor dizendo, não foi inaugurado, foi aperfeiçoado. A Fazenda Nacional, ela imediatamente se acomodou àquele sistema de precedentes e hoje nós temos atos normativos, nós temos lei que obrigam que tanto o CARF quanto a atuação judicial e administrativa do Fisco Federal se submeta aos julgados do Supremo e do STJ. E vocês podem até falar assim, não, mas o que está acontecendo? Decidiram o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e a Fazenda Nacional continua recorrendo, porque o tema ainda não fez coisa julgada, ainda não transitou. Por conta disso é que a Fazenda ainda está se insurgindo. Mas, quando houver essa definição, certamente ela vai se acomodar àquilo que foi decidido. Bom, o mesmo não acontece, por exemplo, na esfera do Estado de São Paulo, né? Aqui do TIT. Não há essa determinação, até o trabalho do Frederico de conclusão dele foi nesse sentido, não há lei, não há um normativo que submeta a autoridade administrativa às decisões do Supremo e do STJ em matéria de recursos representativos de controvérsia. E isso, certamente, aumenta a litigiosidade. Então, esse é um ponto que eu penso que é um caminho que não há volta, porque o sistema de precedentes,
ele só precisa ser bem aplicado, mas que ele já foi introduzido e que ele vai continuar dando resultados, isso é fato. Agora, o que nós precisamos, claro, é que as decisões sejam aplicadas de forma correta, analisado cada caso, feito o necessário distinguish, se for o caso ou não, enfim. O que eu penso é só que não há como o Tribunal Administrativo não se submeter às decisões do Supremo e do STJ que tenham sido proferidas de acordo com o sistema de precedentes que está no Código de Processo Civil. E um outro ponto, já para encerrar o que eu tenho para falar para vocês aqui, é o seguinte: nós temos uma questão relacionada à definição dessas teses consideradas os leading cases, vamos chamar assim, que são os processos que são afetados para serem os processos pilotos e para a definição de determinadas teses, eles levam no Poder Judiciário à suspensão dos processos que tratem do mesmo tema. Por uma razão muito simples. Não faz muito sentido que o Supremo ou o STJ vá decidir aquele tema mais para frente, porque aquele tema foi afetado como um caso representativo de controvérsia, e que o Poder Judiciário continue dando decisões díspares em relação àquele mesmo tema. Então, tudo fica parado, aguardando a definição do Supremo e do STJ. Bom, será que esse dispositivo pode ser levado para a esfera administrativa, no caso, nas discussões que estão nos tribunais administrativos? Acho que todos devem lembrar aqui que, antes do Código de Processo Civil de 2015, já tinha dispositivos que tratavam disso no Código de 73, com as inúmeras alterações que ele sofreu. E o que nós tínhamos? Houve uma tentativa de parar os processos no CARF. E essa tentativa não deu certo. E não deu certo, talvez, por uma razão muito simples. Nos processos administrativos, nós temos suspensão de exigibilidade. E isso, para o contribuinte, é ótimo, mas para a Fazenda, não. Já tenho que acabar, né? Sim, para a Fazenda, não. E talvez por isso é que a questão ela acabou sendo... Houve uma mudança no regimento interno do CARF, que depois foi revogada, né? Exatamente para que os processos possam continuar sendo julgados administrativamente e, eventualmente, eles só vão ficar sobrestados se aquela discussão administrativa se transformar numa discussão judicial. Bom, eu penso que essa questão ela tem sido muito controversa, a suspensão dos processos, não só na esfera administrativa, como também na esfera judicial. É muito comum, eu que trabalho na segunda instância, que trabalho com processos, é muito comum você ver situações idênticas onde a mesma turma do tribunal julga determinados processos e, para outros, diz que é para sobrestar e que não vai julgar enquanto não houver a decisão pelo Supremo ou pelo STJ. Então, eu penso que esse dispositivo do CPC que manda os processos ficarem sobrestados, na própria esfera judicial, ele já está tendo uma aplicação muito discricionária. E o mesmo está acontecendo na esfera administrativa. O que nós temos visto? O contribuinte buscando a tutela jurisdicional para tentar suspender processos na esfera administrativa por conta da discussão no Supremo ou no STJ. Recentemente, aí já encerrando, nós tivemos uma decisão do Supremo no RE 566622, que trata de imunidade, a questão da imunidade das entidades beneficentes, que o tema está no Supremo, quase definido, mas ainda há embargos de declaração pendentes, onde há uma decisão, se eu não me engano, agora não sei se é do Toffoli ou do Marco Aurélio, dizendo o seguinte: com relação a essa discussão, todos os processos administrativos que tratem do tema devem esperar a decisão a ser dada pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nós estamos aumentando, então, os litígios, porque quem pretende ver o seu processo administrativo suspenso, enquanto não houver a definição pelo Tribunal Superior, acaba tendo que buscar o Poder Judiciário. E é uma loteria. Nesse caso específico da imunidade, eu acho que pesou muito o fato de que o tema está no Supremo há quase 20 anos para ser definido. Então, por conta disso, o próprio Supremo foi lá e falou: bom, então para a discussão, porque não faz sentido a administração tributária negar a imunidade, começar a cobrar para daqui a
6 meses ou 1 ano, o Supremo falar que a imunidade está presente. Então, eram essas as minhas considerações. Desculpem a pressa, mas assim a gente consegue cumprir o horário. Muito obrigada. Agradeço a professora Juliana. E me permita um breve comentário. Eu sou procurador de Estado, como eu disse, e atualmente eu chefio a Procuradoria Fiscal. E eu só tenho a lamentar o fracasso dessa iniciativa, porque a lei do TIT ela tem um dispositivo que expressamente proíbe o reconhecimento da inconstitucionalidade de lei. Não, mas é da Procuradoria, né? Ela é vedada expressamente, a não ser nos casos de ação direta ou do 5210 da Constituição, quando o Senado afasta a lei, né? Então, a gente tem a situação paradoxal em que a Fazenda lança, o TIT mantém o auto, o contribuinte é obrigado a ir a juízo, né? Cria uma litigiosidade e a Procuradoria já tem uma resolução que dispensa a interposição até mesmo de apelação, em muitos casos. Então, na verdade, passa a ser... E os juízes já sabem disso. E fazem menção à resolução normativa da PGE que dispensa o recurso. Então, assim, passa a ser um mero procedimento burocrático a necessidade de ir ao judiciário para conseguir a chancela, né, e a anulação do lançamento. Bom, vou passar a palavra para o Salus, pela ordem, para a professora Karen Jorendini Dias, que já foi apresentada de manhã. Só um comentáriozinho. Na verdade, eu entendo a posição do Dr. Frederico por conta da vinculação do tribunal e etc. Só que eu tenho uma dúvida se existe efetivamente essa impossibilidade. Eu acho que ela não existe na medida em que, se eu tenho uma manifestação da Procuradoria reconhecendo que ela não vai recorrer, seria contraditório não admitir a aplicação do repetitivo no processo administrativo, porque, por conta do novo CPC, isso se torna obrigatório em qualquer ambiente em que haja jurisdição. Processo administrativo tem jurisdição excepcional, sim, mas é jurisdição. São juízes. É uma jurisdição atípica, como chama o professor Tássio, mas é uma jurisdição. Portanto, estaria dentro da obrigatoriedade do CPC, e mais, com o novo CPC, não existe a possibilidade de não sucumbir. Então, como é que eu posso onerar o Estado com a sucumbência, com o trabalho da Procuradoria, que já está lotada de trabalho, né, Frederico? Que deveria estar se dedicando ao que precisa, ao que ela tem possibilidade de ganhar, e ela ainda vai pagar a sucumbência, e vai deixar de trabalhar no que ela pode. Isso é ineficiente, isso é muito ruim. Bastava revogar o artigo 28 da lei do TIT. Então, eu concordo com a conclusão, mas eu entendo que a lei aí prevalece, infelizmente. A gente já brigou por causa disso. Vamos lá. Eu vou passar a minha...